Fala pessoal, tudo bem? Jonathan Meres aí para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre o assunto que quem trabalha com marketing digital em geral, desenvolvimento de site, gestão de tráfego pago, copywriter, até programadores, acabam passando, que é que o marketing digital, ou no caso a pessoa que trabalha na internet, ela é engolida pela própria internet. Como assim? Muitas vezes a gente tem aquela falsa sensação de que, trabalhando em casa, por exemplo, você vai estar muito mais tranquilo. E realmente está. Você tem mais essa liberdade de tempo, de poder ir e vir, poder treinar de manhã, poder fazer as suas coisas. Mas tem uma coisa que acaba te aprisionando, principalmente na área do marketing digital. Né? Falando mais sobre a minha área, que é desenvolvimento de sites e gestão de tráfego pago, a parte estratégica, é que muitas das vezes você vai trabalhar finais de semana, você vai trabalhar feriados, por exemplo, vai acordar pensando em trabalho e fechar o dia pensando em trabalho, porque como se a tua vida e o trabalho fosse uma coisa só. Até certo ponto, isso é bom porque você consegue crescer rápido, conseguir ter os clientes, gerar resultado, aprender muita coisa. Mas chega um determinado momento, até por eu já ter conversado com outras pessoas da área, que isso se torna desgastante, né? Então, uma das pessoas que eu vi, por exemplo, passando por isso, também é minha esposa, que começou a trabalhar numa agência, na área comercial, por exemplo, e que ela está numa rotina frenética de vendas, lançamentos, infoprodutos, por exemplo. E isso acaba impactando a vida da pessoa como um todo. Por quê? Quando você não tem um certo equilíbrio, eu acredito que precisa existir um desequilíbrio para você poder crescer. Mas quando esse desequilíbrio é muito prolongado, começa a ter aquela sensação de ansiedade, às vezes a pessoa pode sentir até uma leve depressão, às vezes a pessoa pode passar por momentos de estresse, angústia e que não consegue lidar com isso. É por isso que muitas das pessoas que trabalham, às vezes, dentro de agências, dentro de empresas, startups, principalmente home office, elas passam pelo famoso burnout, que é um estresse excessivo, né, que a própria liderança acaba sugando a pessoa, não que ela esteja passando por isso, mas utilizando o exemplo de que se a gente não consegue colocar uma rotina muito bem definida entre início e finalizar o teu trabalho, o marketing, no caso, o trabalho em si, ele acaba te engolindo. Por quê? Você vai pensar o tempo todo nisso. E chega um momento que, por ser desgastante, você não consegue, por exemplo, ter um momento de prazer em que, eu vou ler um livro, eu vou assistir uma série. Porque você sente que aquele tempo que você poderia estar que você está, no caso, lendo ou vendo uma série, você poderia estar produzindo, trabalhando, ganhando dinheiro. Então é como se cada segundo fosse importante para você poder ganhar mais. E isso é uma coisa que eu comecei a refletir. Então, por exemplo, ontem, hoje, eu peguei minha xícara de café, sentei no sofá e comecei a apreciar a vista, né, aqui do condomínio. Hoje, por exemplo, está chovendo agora. E quando eu fiz isso, eu comecei a perceber o quanto que a natureza, por exemplo, ela é tranquila. Não importa o que esteja acontecendo. Deixa eu fechar um pouco aqui para não molhar aqui o escritório. Mas não importa o quanto que esteja ocorrido o meu dia, os meus clientes me chamando, coisas que eu tenho que entregar, por exemplo, ou o quanto que a minha mente está um turbilhão de ideias. A natureza, ela continua sendo tranquila. Os pássaros continuam voando, as folhas continuam caindo. Então, não é como se a rotina frenética da minha mente, da minha cabeça, fosse afetar o mundo. O mundo, ele continua sendo o mundo e continua seguindo, mesmo que a gente esteja numa rotina frenética. E quando eu percebi isso, eu pensei, tá, eu preciso desacelerar um pouco e aproveitar um pouco mais dessa paz. Porque, no final, o que que adianta você trabalhar tanto, né, ter uma rotina frenética, querer gerar resultado, querer crescer, mas se internamente você não está em paz consigo mesmo. E é uma coisa que nesses últimos dias eu venho refletindo, venho conversando com a minha esposa, inclusive, sobre isso, para conseguir desacelerar um pouco, né? Até porque tá prestes a ter o primeiro filho, aí em março ele tá prestes a nascer. E uma frase que eu li em um post, não lembro agora qual que foi a rede social, mas que mexeu um pouco comigo, que o gestor de tráfego, ele é um pai ausente. Daí eu pensei, tá, e por que isso? Aí eu comecei a refletir mais sobre minha rotina, sobre como que tá o dia a dia. Eu pensei, cara, é verdade, se eu não tomar cuidado, não adianta querer ter um, dois, três filhos, por exemplo, se vai ser um pai ausente. Se não vai conseguir estar junto com as crianças, poder aproveitar o desenvolvimento, não adianta trabalhar em casa ao mesmo tempo que a criança está junto contigo, mas você não aproveita ela.
entende? Então, quando eu comecei a perceber isso, pode ser talvez uma crise aí de 30 anos de idade, estou com 28, logo chega nos 30, mas que eu comecei a perceber, cara, alguma coisa precisa mudar. E esse foi um dos principais objetivos que eu coloquei, inclusive para 2025, que é poder crescer mais o canal do YouTube, poder trabalhar mais com a parte de consultoria, deixar um pouco essa parte operacional de lado e focar mais em algo estratégico, que é o que me chama a atenção, que pode trazer um retorno muito melhor e que vai demandar menos tempo. Não que vai demandar menos energia, mas o importante é utilizar o tempo que eu tenho de maneira inteligente. Em vez de eu ficar 100 horas trabalhando, por exemplo, se eu conseguir ganhar o mesmo que eu trabalho por 100 horas em 40 horas, mesmo que o consumo de energia seja maior, isso já está valendo a pena. Porque também o consumo de energia é muito alinhado com o quanto que eu consigo aprender e executar aquela determinada área. Como assim? Logo no início, talvez o consumo seja maior do que eu estou habituado, porque eu já tenho essa rotina frenética de trabalhar com Google, trabalhar com Meta, alinhar com os clientes e trabalhar com a parte de consultoria e deixar um pouco de lado a parte operacional. Eu vou ter que aprender a conseguir dar um direcionamento melhor para os meus clientes, para que eles consigam executar por eles mesmos, gerar resultado e que, como não é algo habitual, porque eu que faço por eles, o consumo de energia tende a ser mais elevado no início. Mas a partir do momento que eu consiga aprender essa nova habilidade, o consumo de energia ele vai diminuir, só que o tempo que eu gastava em melhorar a campanha, subir um criativo, fazer alguma coisa diferente, né, dentro da estratégia, eu vou delegar, né, dar esse direcionamento para o meu cliente, focando mais na parte estratégica e menos na parte operacional. E é o que eu percebo, por exemplo, com grandes empresários, empreendedores, que chegam a determinado momento que as pessoas elas começam a direcionar e deixar a parte operacional de lado. E se eu busco isso para mim, pensando um pouco mais sobre a minha vida como um todo, cara, eu acho que faz muito mais sentido a pessoa que ela já tem uma experiência, ela buscar mais esse lado, essa parte da consultoria, não, nem falando na questão de mentoria, de virar um mentor, né? Porque eu acredito que o mentor ele tem que ter muito mais vivência dentro do negócio, tem que ter muito mais vivência dentro de uma determinada área. Por mais que eu já estude sobre marketing, vendas, esteja trabalhando aí há mais de 6, 7 anos dentro da área, o mentor, por exemplo, eu acredito que é uma pessoa que está há 15, 20 anos na área, uma pessoa que já passou pelo caminho das pedras, já vivenciou muitas coisas diferentes. Então, a parte da consultoria é pegar uma metodologia, empacotar de uma maneira que eu consiga escalar, aplicar no cliente e talvez fazer alguma personalização um pouco diferente. Então, se você hoje também sente que está sendo engolido, por exemplo, dentro dessa questão do marketing digital, da parte de vendas, operacional, não importa qual área seja, talvez seja o momento também de você começar a refletir um pouco mais de o que eu posso fazer para sair mais do operacional e talvez trabalhar mais com essa parte de consultoria. Até porque, se a gente for analisar o contexto hoje do mundo, a inteligência artificial em si ela está se tornando algo grande, ela está crescendo, ela está deixando de se tornar algo mais, como posso dizer, operacional os trabalhos e se tornar algo mais estratégico. Então vai chegar um determinado momento que, talvez com apertar de botões, o que eu fazia antes em uma semana, a inteligência artificial vai fazer em uma hora, vai fazer em menos tempo. Porque antes, para escrever uma copy, né, um texto persuasivo, cara, podia se levar, sei lá, semanas, meses, e hoje, em uma hora, você já consegue escrever um texto muito bom utilizando o ChatGPT. Antes, para escrever, por exemplo, um código para programar e criar um sistema, levava-se meses. E hoje, com apertar de botões, um comando, em 5 minutos você consegue criar o mesmo sistema. Porque meu primo programador, ele mostrou que com a inteligência artificial que ele está aprendendo a programar, utilizando ela, o que ele demorava muito tempo para criar, ele consegue criar muito mais rápido. E melhor de tudo, com código limpo, ou seja, uma programação que é bem feita, um design que é bem feito, a inteligência ela acrescenta coisas dentro do sistema que ele não pediu, mas que são melhorias boas, e a própria inteligência consegue analisar o que está dando de errado e sugere o que tem que ser feito de melhoria. Então, se a gente não tomar cuidado e não começar a buscar mais essa parte estratégica, talvez não só essa questão de você se sentir sobrecarregado vai acabar te engolindo, mas a própria inteligência artificial,
ela vai acabar tomando espaço, e o que antes você tinha diversos clientes, que antes que você cobrava um valor mais caro, vai ter que cobrar mais barato, porque a parte operacional ela vai sendo deixada de lado. Claro que é uma transição, a gente ainda está no hype da onda, tem muito para crescer. Eu vejo que existe muito essa questão de automação com inteligência artificial vindo para o Brasil, então são coisas que você pode começar a buscar mais, né, para primeiro, se sentir menos sobrecarregado, para conseguir aproveitar um pouco mais o momento que você está passando hoje, porque não é só sobre trabalho, 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 mas sim tentar aproveitar, claro, de uma maneira adequada. E também já pensar lá na frente, porque eu converso com alguns profissionais de marketing e eu vejo que o sonho deles, por exemplo, é o quê? Cara, eu quero ter uma agência com vários clientes, eu quero ter uma agência cobrando caro, eu quero conseguir escalar mais essa parte operacional. Mas será que o verdadeiro sonho não seria, por exemplo, ter um retorno bacana, mas trabalhar com uma parte mais estratégica e menos operacional? Porque às vezes a pessoa pensa que a escala somente no apertar de botões e você executar alguma coisa. Mas a partir do momento que você consegue trabalhar com conhecimento e direcionar o seu cliente, pegando clientes bons, você consegue ter menos gasto de energia e conseguir ter um retorno melhor. Como tem algumas pessoas que eu sigo, alguns conteúdos que eu acompanho. Então, se fez sentido isso aí para ti, se você também está nesse momento, começa a acompanhar o canal, se inscreve. Se tem alguma dúvida, comenta aí. Se tiver alguma ideia de vídeos, coisas, algumas reflexões, pode perguntar também, estou aí para ajudar. E uma coisa que eu quero trazer para dentro desse canal é mais sobre essa questão da inteligência artificial. Como que a gente consegue, por exemplo, trabalhar a parte de automações, a parte de vendas. É uma parceria que eu estou formando junto com um programador, que é meu primo, para a gente conseguir vender mais para as empresas e não só trabalhar com a parte operacional, mas sim na parte estratégica. Então, o que eu passar de erros, acertos, eu vou querer documentar aqui, mas é uma reflexão que eu tive, né, que venho tendo, principalmente nessa questão de desacelerar um pouco e, em vez de trabalhar o dia inteiro, né, 10, 12 horas por dia, por exemplo, diminuir o ritmo, só que trabalhar com mais inteligência, focar naquilo que vai trazer um retorno melhor, que vai dar uma boa lucratividade e com esse lucro, por exemplo, poder focar em outros projetos, em vez de só pensar em escalar, eu quero construir um império, quero construir uma mega empresa para passar por gerações, por exemplo, eu vou querer construir, sei lá, uma Microsoft, não, focar em desenvolver um negócio que vai trazer uma lucratividade boa, que vai ter um retorno legal, e que eu posso pegar esse lucro e reinvestir depois em outros locais. Daqui a pouco com construção, quem sabe criptomoedas, de poder escalar não só dentro do digital, mas em outros locais que muitas vezes as pessoas elas acabam menosprezando, porque eles pensam que o hype é só o digital. A gente sabe que não é só isso. Se fez sentido para você, se inscreva, compartilhe com os amigos. Tamo junto. Isso é só o começo de 2025.